Você sabia que hoje o maior financiador da guerra da Rússia contra a Ucrânia é justamente o continente europeu? Quem fala é Vitor Basile, do Economia Semito, da RV4 Investimentos, e o conteúdo de hoje, por mais que seja um pouco polêmico, eu quero transferir para você muito do ponto de vista que o mercado acaba olhando dessa guerra, Ucrânia versus Rússia, mas que no fim o mundo inteiro acaba sofrendo. E por esse motivo que acaba que a Rússia tem poucos incentivos para poder terminar essa guerra, né, a não ser a quantidade de mortos que vem acometendo, né, o país, a Ucrânia e muitos outros países europeus nos últimos meses. Mas basicamente hoje a Europa ela é refém da Rússia. E quando a gente começa a acompanhar todo esse ato, né, de um bloco europeu ser refém da Rússia, onde a gente acaba acompanhando a inflação que na Europa começa a vir com índices muito altos, por exemplo, né, a Grã-Bretanha com índice de inflação que a gente não via há muitos anos, com mais de 13% ao ano, e muitos países europeus que também estão sofrendo da mesma forma, o principal fator que impulsiona a inflação é justamente o encarecimento da energia, que vem crescendo a índices de 30%, 40% nos últimos meses. Por quê? Hoje, um dos maiores provedores de energia para a Europa é justamente a Rússia através do seu gás. E como a Europa, nos últimos anos, entrou numa onda verde muito impulsionada, né, por atos, né, ambientalistas, mas sem muitas vezes pensar no que isso poderia gerar de negatividade, né, se você conseguisse implementar essa agenda no curto prazo, foi justamente alguns países começaram a tirar a energia suja para poder implementar a energia limpa. Só que isso demora bastante tempo e muitos desses países acabaram não conseguindo abrir mão justamente do gás russo. E por causa disso, agora, nesse momento, as sanções que muitos países queriam colocar na Rússia em relação a toda a guerra acabaram não acontecendo. Por quê? Porque ninguém pode abrir mão do gás russo nesse momento. A Alemanha, por exemplo, que tinha uma matriz nuclear, nos últimos anos abriu mão da matriz nuclear justamente para poder ficar mais verde e acabou caindo dentro do gás russo. E aí isso acaba acontecendo com vários países. Só para ter uma ideia, a quantidade de dinheiro que está indo de um lado para o outro na Europa, onde o apoio que teve todo o bloco europeu para poder ajudar a Ucrânia a se financiar contra a Rússia na guerra, representa 1 bilhão de euros desde que a guerra começou. Quando a gente olha a Rússia, ela recebeu da Europa, em prol do seu combustível, do gás que acaba alimentando a Europa nos últimos meses, ela recebeu 35 bilhões de euros. Então, no fim, acaba quem está financiando a guerra na Ucrânia é justamente o bloco europeu por um mau planejamento energético. E quando isso vai terminar? Essa é a grande questão. Porque para poder você ter um combate a toda essa matriz energética, não é do dia para a noite. E número 2, a inflação europeia que está muito alta, você também não combate do jeito que está. Vão ser necessárias medidas como subida de juros, vão ser necessários muitas vezes alguns acordos onde a Europa vai ter que aceitar muitas coisas da Rússia, porque hoje a Europa ela é refém da Rússia. E justamente por causa disso, quem financia a guerra contra a Ucrânia acaba sendo o bloco europeu. Então, muitas vezes, quando um país, quando uma empresa toma uma atitude sem pensar muitas vezes nos prós e contras, somente numa atitude que muitas vezes vai somente no foco, né, que parece o correto, não é necessariamente assim que as coisas elas acabam acontecendo no nosso meio. Por isso que é tão importante a gente poder ver que algumas medidas que alguns países tomaram, hoje colocaram esses países como refém. E quando a gente pensa em economia, esse impacto de uma decisão do bloco europeu afeta o mundo inteiro nesse índice inflacionário que a gente vem pegando ou diretamente ou indiretamente, porque o mundo hoje é interligado na produção e no consumo de produtos, serviços e commodities. Espero que esse vídeo tenha ajudado e se você gostou, dá a curtida aqui, encaminha esse vídeo para mais pessoas e no que tiver dúvidas, mande pra gente que a gente vai ter um prazer muito grande em poder te ajudar.